Relativamente a estas eleições, o primeiro aspecto que gostaríamos aqui de colocar é, de facto, digamos, satisfação pelo facto de não ter havido no Parlamento uma maioria de direita que, ainda por cima, sabíamos nós, ficaria sempre dependente de partidos que, partidos no espectro da direita mais à direita, até mesmo um deles à extrema-direita, que defendiam um ideário absolutamente liberalizador e que iria ser, de facto, um problema gravíssimo para a escola pública, para os serviços públicos, para as funções sociais do Estado. Ninguém se esquece, lembramos ainda, e não havia estes partidos com esta representação do que foi, no final da legislatura de Passos Coelho com Paulo Portas, aquele que era o guião para a reforma do Estado, em torno de um princípio, enfim, bem demagógico, que é o da liberdade de escolha, que tinham previsto um ataque feroz aos serviços públicos e, portanto, também à escola pública, e, portanto, aquilo que aí tínhamos, sabíamos, era a liberalização completa e, por isso, a escola pública, nesse aspecto, ficou a ganhar e muito com o facto de não termos hoje uma situação que iria permitir apenas que se ampliassem as áreas do negócio na educação e, portanto, que a escola pública possa não ser posta em causa. O segundo aspecto, esse já menos positivo, de facto, é termos hoje uma maioria absoluta alcançada por um partido só e, sobretudo, porque os professores não se esquecem, de forma alguma, isso é inesquecível, o que foi a anterior maioria absoluta do Partido Socialista entre 2005 e 2009, em que foram postas em causa as suas carreiras, o tempo para a aposentação, aspectos que têm a ver com as condições de trabalho. Aliás, não foi por acaso que em 2008 se realizaram as maiores manifestações de sempre em Portugal de um só setor, neste caso os professores, com mais de 100 mil professores nas ruas por duas vezes, em 8 de março de 2008 e depois em 8 de novembro também de 2008, e com grandes manifestações pelo meio, porque, de facto, o ataque aos professores, em particular aos professores, foi, de facto, violentíssimo e isso teve essa reação. E primeira coisa que nós entendemos que deve ser feita num primeiro momento e de reunião com a futura equipa ministerial é precisamente definirmos o tipo de relacionamento que vamos ter e em que circunstâncias é que deve, como eu disse, termos reuniões de natureza política para avaliarmos precisamente o curso das políticas na educação, de natureza negocial para podermos resolver problemas que afetam nomeadamente os professores e também outras de resolução apenas de problemas, muitas vezes até que não tem que ser com ministros nem secretários de Estado, como acontecia no passado, com a administração educativas, com as direções gerais, às vezes pequenas coisas que têm solução simples e que nós conseguíamos resolver em reuniões desse tipo e que tudo isso acabou. Inclusivamente, muitas vezes até a fiscalização de algumas práticas, más práticas de escolas, que reuníamos com a inspeção e que depois a própria inspeção tinha uma intervenção e resolvíamos problemas, tudo isso acabou. E, portanto, este Ministro não autorizou que houvesse qualquer tipo de relacionamento com as organizações sindicais e achamos que é importante que isso seja retomado. E é isso que iremos dizer, precisamente, ao novo Ministro. Não apenas para dar resposta a problemas dos professores do ensino básico, do ensino secundário, da educação pré-escolar, mas também do ensino superior e da ciência. Como se sabe, muitos dos problemas se mantiveram e alguns dos grandes, dos grandes diplomas legais das leis que enquadram o próprio ensino superior, estou-me a lembrar do regime jurídico das instituições e outros, não foram mexidos e, portanto, é necessário também olhar para esses quadros legais estruturantes e pensar se eles já estão atualizados ou se é necessário mexer neles. Assim que houver a Assembleia da República constituída, o que com certeza acontecerá até antes, iremos entregar uma petição que recolhemos durante esta fase toda do final do período passado, do primeiro período, final do ano passado também, ano passado civil, e já agora nesta fase de campanha eleitoral, em janeiro, que é uma petição, neste momento fizemos ontem as contas, já passou as 15 mil assinaturas, mas ainda continua digamos, a recolher assinaturas, e é uma petição que pretende colocar na agenda do Parlamento logo à partida a discussão sobre a situação dos professores. Há falta de professores nas escolas, isso tudo passa muito por uma quebra da atratividade da profissão, as questões de precariedade, a desvalorização de carreiras, aquilo tudo que sabemos, e, portanto,
tal como queremos que o Governo negocie soluções para esses problemas, queremos que a Assembleia da República também os discuta. E, portanto, essa petição, neste momento, já ultrapassou largamente as assinaturas necessárias, são 7.500, né? Mas continua, portanto, a recolher assinaturas e mal nós tenhamos constituídas os grupos parlamentares, a Assembleia com posse e a Presidência com posse, nós iremos entregar na Assembleia da República aos partidos, evidentemente, que, estando na Assembleia da República, se enquadram naquele que é, digamos, a natureza democrática do tempo em que vivemos e, portanto, evidentemente que não estaremos disponíveis para ir reunir ou pedir qualquer tipo de intervenção a partidos que se movem por princípios que põem em causa os princípios básicos da cidadania democrática, que são, digamos, promotores de ideologias de ódio, de intolerância. Isso aí não faz parte do ideário de uma escola que seja democrática e, portanto, não nos interessa, mas iremos reunir com todos os outros, incluindo com o que tem maioria absoluta, evidentemente, para tentar colocar na agenda da Assembleia e à cabeça, de imediato, precisamente, as questões que têm a ver com os professores e com as escolas. Temos uma outra petição que também entregaremos rapidamente, neste caso com menos assinaturas neste momento ainda, porque também só foi lançada há pouco tempo, mas que é precisamente para poder a Assembleia avançar com a revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior, o chamado RGIES. O RGIES, este regime jurídico que criou as fundações de direito privado para as instituições públicas, que alterou a gestão das próprias universidades, é uma lei de 2007 e que, segundo a própria lei, tinha que ter sido revista até 2012, no prazo de 5 anos. Já lá vão 10, né? do prazo final de revisão. E, portanto, entendemos que a Assembleia deve assumir aquilo que já devia ter feito há muito tempo, que é a revisão, e esta é uma questão da Assembleia da República, a avaliação e revisão deste regime jurídico. Agora que já temos com data, no dia 10 de fevereiro, iremos então ali entregar na representação aqui em Lisboa da Comissão Europeia um documento que é um documento extenso que tem a ver com a situação da precariedade dos docentes, do básico, do secundário, do ensino superior e dos investigadores em Portugal. Como se sabe, a Comissão Europeia abriu uma ação contra o Estado português por causa, neste caso já, da discriminação salarial dos docentes contratados a termo em relação aos que estão contratados por tempo indeterminado, portanto aos do quadro. E nós admitimos que o Ministério da Educação possa enviar uma explicação que seja a explicação que lhe interessa. Bom, e nós temos já um documento feito, com abordagem no plano jurídico, com abordagem com exemplos concretos, e iremos entregar, como disse, dia 10 de fevereiro, já temos este documento, e é um documento amplo, que não se limita apenas aos docentes do básico e secundário, que integramos também a situação no superior, que também existe, e então na investigação, os nossos investigadores em Portugal, na esmagadora maioria, com muitos anos de serviço, são todos contratados a termo, alguns até nem isso, são bolseiros. Tudo isso nós abordamos neste documento, pedimos essa reunião aqui à representação, entregaremos essa exposição, pedindo que seja entregue, que façam chegar precisamente às entidades que abriram essa ação contra o Estado português. Iremos também continuar, sabendo que essa é, digamos, uma das prioridades deste Governo, que são as questões da descentralização, ou seja, a municipalização, neste caso da educação, a intervir também junto dos autarcas, dizer que nós já fizemos dezenas de reuniões, mais de uma centena de reuniões com presidentes de Câmara, de todo o país, de norte a sul, até o Algarve, sei lá, no Algarve só faltam já 2 câmaras, em Leiria já só falta uma, portanto temos reunido praticamente com todos, para colocarmos as questões da municipalização e a nossa posição sobre isso, e posso dizer que autarcas de todos os quadrantes políticos, incluindo da área do governo atual, se manifestam com grandes preocupações relativamente àquilo que espera, e alguns até já dando exemplos do dinheiro que têm gastado, alguns que já entraram no processo antes. Para concluir, dizer que neste momento nós vamos trabalhar nas escolas com os colegas, já começamos a fazer plenários e reuniões com os professores. Os professores não estão esmagados com a maioria absoluta que existiu, e até vão lembrando que foi precisamente em períodos de maioria absoluta, e eu diria de maior pressão sobre os professores e de maior, digamos, de propostas mais gravosas sobre a sua profissão,
que se realizaram as grandes manifestações de professores. Foi com a maioria absoluta do tempo do Cavaco Silva, no final dos anos 80, 90, início dos 90 do ano passado, do século passado, que nós tivemos as grandes manifestações, muitos dias de greve em torno do Estatuto da Carreira Docente, era o governo de maioria absoluta de Cavaco Silva. Tivemos, todos nos lembramos, no período 2005-2009, com a maioria absoluta de Sócrates e de Lourdes Rodrigues, o que já falei, e também tivemos, já mais recentemente, num período que era de maioria absoluta de dois partidos, PSD e CDS, em que Passos Coelho foi primeiro-ministro e em que Nuno Crato era o ministro da Educação, tivemos, eu lembro também, uma greve às avaliações final do ano, que demorou mais de um mês e no final da qual conseguimos que mais de 5 mil professores que estava previsto irem para supernumerários, para a requalificação, tivessem sido daí retirados e que os professores não tivessem tido um agravamento do horário de trabalho de 35 para 40 horas, como aconteceu na função pública em geral. Portanto, não foram as maiorias absolutas que levaram que os professores se deixassem de lutar ou se encolhessem, se quisermos, de exigir negociação e de lutar por aquilo que acham que é justo e que que deve ser e que devem ser as medidas a aprovar pelos governos, quer para o exercício da profissão, quer para a sua carreira. E, portanto, também não será agora que deixariam de estar disponíveis para lutar. Agora, como estamos no início de legislatura, e a principal mensagem que eu acho que nós aqui podemos deixar é que esta legislatura, independentemente da maioria em que é suportado o Governo, em que o Governo suporta, seja uma legislatura de diálogo. E, nesse aspecto, a FENPROF está completamente disponível para avançar para a resolução dos problemas, pela via da negociação, sabendo que no quadro da negociação nenhuma parte impõe nada à outra e, portanto, procuram soluções de equilíbrio que possam dar resposta quer às necessidades das escolas, quer à necessidade de termos uma escola pública cada vez mais inclusiva e de qualidade, quer à necessidade de valorização da profissão docente, porque senão um dia destes não temos professores, né? Pelo menos professores qualificados, e, portanto, esta é a nossa disponibilidade. Mas também deixamos claro que, tal como estamos disponíveis para a negociação, e é esse o caminho que nós colocamos como prioritário e o que queremos seguir, bom, se nos obrigarem ou empurrarem para outro tipo de forma de estar, nomeadamente termos que voltar à rua, para a luta, com os professores, bom, a FENPROF, como é evidente, ou sozinha ou convergindo com outras organizações, como também já fez no passado, irá por aí, não terá nenhum problema.